Irmãos, estamos aí saindo ali em duas canoas, são os nossos irmãos indígenas aqui da aldeia Inajá. Nós estamos nos preparando, acabamos de orar ali, o pastor orou por nós, por nossa viagem. Está lá o pastor Marciano, sua esposa, e nós estamos saindo agora de Inajá para uma viagem por volta aí de 4 a 5 horas, né? Pelas cachoeiras aí do rio Mapuera, com destino à aldeia Mapuera, onde estará sendo realizada uma assembleia de indígenas de um monte de lugar. E nós teremos a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo a mais de 1000 indígenas, com certeza, né? Que estão vindo, alguns pelo rio, outros por terra, outros de avião. E durante toda essa semana estarão estudando a palavra de Deus lá em Mapuera. Orem por isso. Obrigado pela oportunidade de representar cada um de vocês aqui entre as aldeias indígenas. Um grande abraço. Olha aí agora a subida da Cachoeira Paraíso. Há pouco tempo atrás, um pouquinho mais de um mês, viajando por aqui, nenhuma dessas pedras estava à vista. Nós passamos direto por cima de todas elas. Olha as maravilhas aí de Deus e como as diferentes estações mudam a paisagem e também o nosso caminho, né? Olha só, uma força das correntezas muito grande. Nós estamos com um barco cheio, como a gente já mostrou, e vamos agora passar aqui com a perícia do piloto pelos lugares. Olha que mais à frente ali a gente já consegue verificar o outro barco já que parou, onde uma parte das pessoas desceu para passar pelas pedras, né? E os rapazes vão puxar a canoa por cima passando aí por essas cachoeiras aí, porque já não é mais possível passar de barco, né? Então uma parte do percurso agora a gente vai fazer a pé, enquanto os irmãos vão puxando. Vejam aí como é difícil nessa época, né? Olha só, os irmãos ali puxando a canoa com dificuldade, além do perigo em si, porque são pedras pontiagudas, né? E eles fazem isso descalço, e os dedos, né, as unhas acabam sendo machucadas. Aí são outras canoas que estão esperando para também fazer a mesma travessia, e é o que a gente vai fazer agora também. Nós vamos sair. Tudo bem, irmãos? Beleza? Nós vamos sair para poder caminharmos, botar agora o pezinho na água, os irmãos também, né? Então fica aí um pouquinho. Tudo bem, amigão? Aproveitando para fazer um lanchinho, né? Para pegar, para fazer força agora para puxar. Os irmãos todos aí saindo do barco. Infelizmente eu não vou poder ajudá-los. Eu me submeti a uma cirurgia há pouco tempo e eu não posso fazer esses esforços, até porque eu já estou com 53 anos, já fiz isso algumas vezes, não é gostoso não. O esforço físico é realmente muito grande, e vou deixar para quem sabe e tem saúde para fazer. E nós vamos agora passar pela terra, vamos passar aqui. Os irmãos vão vendo aí como é que é. Olha só, que é bonita a paisagem, a gente não nega, né? A paisagem de fato é muito bonita. Mas como a gente não está aqui para passear, nós estamos para uma missão, né? De irmos a outra aldeia, pregarmos o Evangelho. Então a gente foca aqui no que realmente importa, a beleza do local, mas também a gente precisa mostrar aqui a dificuldade que os indígenas e de fato qualquer um que vier para esses lados, né, enfrenta. Olha só, não é fácil não.
volto a dizer que o caminho é perigoso, né? Porque eles não podem largar o barco está com todos os nossos recursos, né? Com gasolina, com comida, as malas, roupa, e de fato fica mais pesado ainda, e os irmãos têm um grande esforço para poder carregar o barco. Olha só, eu fico com pena porque eu não posso lá ajudar, e na verdade é até um descanso para eles saber que eu não estou lá, porque eles se preocupam comigo também, né? Não só pela cirurgia, mas eles valorizam muito o missionário que está aqui, e eu agradeço a Deus por isso, e eles têm um cuidado grande com a vida da gente. Me emociono até em dizer que eles fazem um esforço grande para que a gente não desista de sair daqui. E eles fazem todo o possível, a maioria deles, para que o missionário se sinta protegido, porque eles também sabem que nós que viemos da cidade, de fato a gente não aguenta isso. Eles nasceram nessa região e sabem exatamente como devem proceder, e a gente às vezes tenta fazer, mas não sabe, né? E não tem físico para isso, e não tem também nem o emocional preparado para isso aí não, né? Eu já fiz isso algumas vezes, mas tem hora que afunda e a gente fica com medo, e não é uma experiência agradável não. Então vamos aqui caminhar. Já até perdi o caminho, vou procurar aqui de novo, que eu perdi de vista as mulheres que estavam indo à minha frente, mas nós vamos ver aqui um pouquinho do que é. Acompanhe aí comigo. Assim é uma forma de vocês também caminharem junto comigo aqui pela região amazônica, não só vendo as belezas, mas também vendo a dificuldade, né? Um privilégio poder representar os nossos mantenedores nesses locais. Olha só, há pouquíssimo tempo mesmo, eu passei por essa cachoeira aqui. Vocês vão encontrar aí no nosso canal da Missão Boas Novas, a gente passando por esse local aqui, mas a paisagem era completamente diferente, porque nós passamos de barco sobre todas essas pedras. Todas essas pedras estavam debaixo d'água, a alguns metros, né? Alguns metros debaixo d'água. Eu estou agora passando por um pouquinho aqui de água, por isso que eu estou prestando bastante atenção, porque se eu cair, o celular vai molhar e vai estragar, né? Mas a gente há pouco tempo passou por aqui e essa água estava pelo menos 3 metros acima do que ela está agora, e a gente consegue enxergar isso em algumas marcas que a gente vê por aqui. Aqui onde eu estou, eu estaria completamente coberto de água, né? Nós passamos por aqui, por cima totalmente disso, sem precisar sair do barco. Aqui, graças a Deus, os irmãos já chegaram num local que parece que já vai dar pra gente subir, mas olha só, mesmo assim, olha a dificuldade que não é fácil não. Nesse momento ali, tanto o piloto tem que ser muito bom, quanto o motor tem que estar muito reguladinho, porque ele não pode falhar nada. Se ele falhar, no momento que está esse barco está passando, olha, você vê que tem alguém lá à frente direcionando, né? Que é o que eles chamam de proeiro, e enquanto o piloto atrás se garante no motor aqui para vencer as cachoeiras e não deixar bater também nas pedras, né? Então, continua seguindo aí. Os irmãos aqui subindo novamente, eu também vou subir. Olha só quanta coisa, minhas malas ali também, as malas dos irmãos. A gente pretende passar
a semana inteira lá em Mapuera, nessa conferência. Tem culto todos os dias, 2 vezes por dia. E a gente espera ter lá pelo menos 1.500 indígenas que virão de várias aldeias e algumas etnias diferentes. Não é só a etnia Wai-Wai que vai estar representada não, porque é uma conferência grande e que os indígenas gostam, e vêm visitantes de outras etnias, de várias aldeias, de outros locais, de outros países até. E já posso sentar aqui direitinho? Posso ficar aqui? Quer sentar aqui? Senta aí comigo. Olha lá, o irmão tá direcionando a gente. Coisa boa é ser novo e forte, né? Ah. Isso aí. Então olha só, daqui a pouquinho ele já vai ligar o motor de novo para a gente poder vencer essa parte aqui, ó, que aí já não dá para puxar. Então ele parou aqui num pequeno remanso, aí vão subir de novo. O rapaz vai guiar aqui pela frente, mas agora o motor já foi ligado lá e a gente vai vencer essa cachoeirinha aqui. É onde eu falei que o motor não pode falhar, além do piloto, né, e o proeiro aqui terem a habilidade, né, de passar pelo caminho, literalmente o caminho que não é o das pedras, né? Aqui a gente não vai passar nas pedras, aqui a gente quer passar fora delas, o que é algo que não é fácil não. Tentar segurar o celular para não cair do barco, né? Graças a Deus os motores são fortes, mas não podem falhar. Para quem gosta de emoção, tem gente que paga para fazer viagens para ficar com o coração na boca. Aqui a gente fica com o coração na boca numa viagem voluntária. Se você quiser ser voluntário numa missão nas cachoeiras da Amazônia, você vai enfrentar aqui a sensação do coração na boca sem precisar pagar um grande valor aí num pacote de turismo. Olha só, não sei se no vídeo fica claro para os irmãos, mas é algo aqui que para quem passa ao vivo não é algo fácil não. A gente segura com os dedinhos bem seguros na canoa, que é de alumínio, mas eu acho que vai ficar até com a marca dos furos do dedo depois dessa nossa passagem. Muita cachoeira, muita água, muita pedra, muito perigo, mas graças a Deus a gente vai vencendo uma a uma. O propósito de glorificar a Deus na pregação do Evangelho é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos mantém no campo missionário. Saber que pessoas em locais tão distantes da nossa vivência aí, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, tantas outras cidades, onde se tem tudo à mão, onde você pede um Uber, onde você tira o carro da garagem. Aqui, para qualquer viagemzinha entre uma aldeia e outra, você enfrenta essas coisas. Olha só, irmão já tomou um banho aqui, quase que foi preciso de um sabonete, né, irmãozinho? Depois de enxuga. Muito bom poder estar também mostrando isso aos irmãos. Saibam que as orações de vocês, as ofertas de vocês é que proporcionam que o missionário fique no campo, porque essas pessoas estão sedentas para ouvirem a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Cristo que transforma vidas.
no meio da floresta amazônica. Graças a nosso grande Deus e Pai, por Jesus Cristo, que se deu naquela cruz e nos estimula a buscarmos por pessoas que queiram e se disponham a ouvir a palavra do Senhor. E essas pessoas têm respondido com arrependimento e fé. Glória a Deus eternamente. Agora nós vamos encarar uma cachoeira que passa por dentro das diversas ilhas. É como se a cachoeira estivesse passando literalmente pelo meio da floresta. Na verdade, é um emaranhado de ilhas no rio, e a cachoeira vai passando, vencendo então aquelas pedras ali, toda a vegetação que é criada entre as pedras, né? Olha aí que paisagem diferente. Sempre requer muito da perícia dos pilotos, né? Para saber o caminhozinho para passar, o que essas águas escondem. A gente vai no percurso tomando uns banhos de vez em quando. Aí, Watafá, o nome dessa cachoeira, o irmão está dizendo aqui que é Watafá. Ela passa literalmente em meio à floresta, olha só. A paisagem é de fato algo indiscutivelmente lindo. É como se a gente estivesse passando em pequenos riachinhos, mas na realidade não é. O rio é enorme, é muito largo, mas a gente vai passando em pequenos bracinhos, que são os fluxos dele. Se você notar, olha que a água está passando pela mata. Essa floresta é uma floresta alagada, né? Que é criada por sobre as pedras. Por isso a água não consegue levar, pela erosão, né? Não consegue levar essas árvores. Elas são seguras nas pedras. Então parece realmente que é uma grande terra alagada, mas na verdade a gente está passando no meio do rio, por pequenos canaizinhos que ele forma entre essas diversas ilhas de vegetação. Nós estamos no norte do Pará, já bem próximo da divisa aí com Roraima para um lado, com as Guianas do outro. Daqui só para vocês terem uma ideia, se nós fôssemos de canoa, como a gente está indo, né, a motor, para Guiana Inglesa, nós levaríamos entre 5 e 6 dias viajando durante o dia, obviamente, né, e parando à noite, até chegar à Guiana Inglesa ou a Suriname, por outro lado, né, que tem os braços de rio que vão levando para um lugar e para outro, né? Então, para que vocês entendam mais ou menos onde a gente está, bem no norte do Brasil mesmo, no estado do Pará, mas na região amazônica, entre Roraima, né, e as Guianas do outro lado. E você vê que ele aqui deu uma meia parada, porque ele vai escolhendo os caminhos, e em algum local que ele acha que pode haver uma pedra, ele ameniza um pouco para passar devagar, para caso o motor esbarre em alguma pedra, não haja nenhum dano, né, para o motor. Então, volto a dizer, a paisagem é estupenda, diferente, e a gente vai descobrindo, né, as belezas naturais. E o importante, a gente está indo em busca de pessoas. Olha só, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. É por todo mundo, literalmente. Por isso que a palavra de Deus nos diz: até os confins da terra. Olha, se esse lugar não é confim, eu não sei onde seria considerado um confim da terra. De todo modo, é muita alegria podermos viajar por esses lugares no nosso país,
e saber que o Evangelho tem penetrado nas profundezas aí da floresta e encontrado corações que se rendem a Jesus Cristo. Ah, que coisa boa! É muito bom. O propósito maior das nossas vidas, né, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos embaixadores, né? Nós não somos desse reino, nós somos resgatados. Pedro nos diz que nós somos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, para que a gente apresente as virtudes, né, daquele que nos resgatou. E é isso que a gente faz aqui. Olha só, o rio vai passando entre as diversas ilhas, vencendo então a corredeira, né? O barco vai passando lateralmente pela corredeira. No vídeo não dá pra gente notar a força que o barco faz e nem a perícia do piloto, mas para quem está passando isso aqui de maneira real, né? É de se impressionar. Tanto a força das correntezas e a mata, mas também a perícia dos indígenas. Olha só, se fosse eu passaria aqui direto, mas olha só, ele vai achando esses lugarzinhos aqui para passar. Ele tem um mapeamento na cabeça, né? Para quem está acostumado com o uso aí do Google Maps, do Waze na cidade, para ir em qualquer esquina, aqui o indígena tem o mapeamento dessa região na cabeça. E não é só naquilo que ele vê, não, né? Ele sabe exatamente onde ele pode passar. Olha só, aqui a gente está passando na beiradinha. Por quê? Porque ali tem pedra, olha só. E ele vai vencendo então a cachoeira com muita perícia. A gente passando aqui a cabeça por baixo aqui da mata e vencendo a cachoeira. É impressionante o modo como o nosso irmão, quem está pilotando aqui é o Fanuel. Fanuel é um membro da igreja ali em Inajá. Ele também é agente de saúde, trabalha na saúde como barqueiro. Então é um profissional. Ele está acostumado a passar por esses locais, levando a enfermeira, né, que vem aqui uma vez por mês para passar nesses lugares. De vez em quando algum médico visita, né, não é sempre também, mas uma equipe de enfermagem vem todo mês. Olha só a perícia do irmão, né? E a gente aqui encostadinho, olha só. Ah, se tivesse uma onça aqui, pulava em nós. Eu espero que não haja. Olha só. Ó. O irmão vai ajudar. Olha só. É porque eles têm a perícia e eu não tenho, né? Olha só. Isso é porque justamente a força da água vai jogando o barco contra as pedras. Então o piloto vai direcionando o barco, dosando a força do motor para não ir rápido demais, nem devagar demais, e vencendo a cachoeira aos poucos. Olha só, o barco fica quase parado em meio à cachoeira, até que ele decida direitinho onde passar melhor. Às vezes passando, sentindo na mão ali, no leme, né, o motor passando, raspando às vezes em alguma pedra embaixo. E realmente a perícia deles é muito grande, muito grande. Vou mostrar aqui de novo o nosso irmão. Ai, coloquei a mão na frente, me perdoem aí quem está vendo no vídeo, é porque de fato o local aqui é inóspito até para gravação, né? Então quem viu minha mão aí acabou não vendo o irmão. Olha só, olha só. O irmão vai vencendo, ali tem um buraco grande, o barco não pode ir para lá. Eles vão se decidindo aqui onde passar para que o barco vença a cachoeira e saia do perigo. Olha só, se o barco cai no local daquele, é óbvio que ele vai virar na mesma hora. Não tem jeito de ser diferente. Por isso ele precisa ter muita atenção, paciência. Eu sempre brinco com eles que se fosse eu pilotando já tinha batido na primeira pedra lá embaixo. E eles riem quando eu falo isso, mas é impossível não fazer sempre a mesma piada, porque eles são super-heróis nesse sentido, né?
capacitação que Deus dá, né? Como Deus é bom, Ele vai munindo as pessoas de tudo que é necessário para que elas possam viver em qualquer lugar, né? Então, por mais que a gente se assombre com no bom sentido da palavra, com a capacidade, a habilidade desses irmãos, é impossível que a gente não glorifique o nosso Deus por capacitar o homem a fazer coisas como essa, né? Que sem dúvida alguma refletem o caráter de Deus, o poder de Deus. É algo impressionante. Parabéns, meu irmão! Tá lá o Fanuel, olha, de pé agora, verificando aí o lugar. Olha só, volta a dizer, parece até que a gente tá num igarapézinho pequeno, mas não, a gente está no meio de um rio enorme. Aqui apenas um fiozinho desse rio, e até nisso eles não se perdem, né? Eles sabem exatamente onde passar. Se os irmãos pesquisarem essa região aqui no Google Earth ou algum outro aplicativo aí que possa ver a visão de satélite, vão ver que lugares onde a gente está passando aqui são como fios de cabelo num emaranhado de cachoeiras entre a floresta, e ele sabe exatamente onde passar. Olha só, aqui tem um lugar maior, mas ele escolheu passar por um local bem mais estreitinho aqui, onde a gente passa num corredor aqui, ó, como se fosse um portal, e ele vai vencendo as cachoeiras. Que bom que você está podendo dar um passeio aí no coração da Amazônia. Com certeza não tem nenhum pacote turístico que você possa fazer que te traga para cá. Mas se você tem aí um chamado missionário para trabalhar entre os indígenas da Amazônia, quem sabe você pode vir para cá e se estabelecer numa dessas aldeias pregando a palavra de Deus. São 22 aldeias Uai-Uai no rio Mapuera. Infelizmente hoje, morando entre eles, só tem um casal, né? Minha esposa e eu. Nós estamos aqui há 5 anos, com a graça de Deus, morando nas aldeias junto com eles e viajando nas outras aldeias. A gente fica o ano todo aqui, fica um mês na nossa cidade, no Rio de Janeiro, visitando a família. Depois a gente volta para cá e a gente fica entre 3 e 4 meses na aldeia e damos um pulinho nas cidades para comprar o que eles chamam de rancho, né? Fazer as compras para 3, 4 meses e subimos novamente. E essa tem sido a nossa vida nesses últimos 5 anos. Glória a Deus que nos dá também essa capacitação diante de coisas que são tão diferentes daquilo que nós víamos na nossa cidade. Eu particularmente vivi 48 anos na cidade e depois dos 48 anos fui trazido para cá, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, atendendo ao chamado de pregar o Evangelho entre os indígenas. E tem sido uma alegria poder representar o nosso Deus e pregando a mensagem de Cristo nesses lugares. Também, mais uma vez, quero ressaltar a importância dos nossos missionários mantenedores, né? Porque enquanto há 1 ou 2 missionários aqui no campo, tem uma rede de muitos irmãos e irmãs em diversas igrejas que, pelas suas ofertas e suas orações, mantém os missionários no campo. Eu chamo esses missionários de missionários passivos, né? Ou missionários indiretos no que tange ao envio dos missionários ao campo. Mas são missionários ativos na sua terra, na sua família, pregando o Evangelho perto e enviando pessoas como eu e minha esposa para longe. Tantos outros missionários que nós conhecemos que estão entre outras etnias, entre outros rios. Graças a Deus, tem muita gente em lugares diferentes pregando a palavra de Jesus Cristo, levando o poder da salvação a muitas pessoas. Graças a Deus, o Espírito tem alcançado corações que se arrependem e creem, se quedam, né, se rendem a Cristo Jesus e têm sido salvas nesses lugares. Glória a Deus mais uma vez.
Aqui a gente vai notando que o rio de fato é enorme, né? A gente vai vencendo a capilarização do rio, né? E depois ele volta a se transformar naquele rio grande de novo. Aqui a gente está passando lateralmente, por isso o barco fica mais instável, né? Eu tenho que ter cuidado para não largar o celular aqui e eu mesmo vou ser jogado para fora, né? Aqui mais uma cachoeirinha. Olha só que legal. Eu tô falando que legal, mas o coração vem cá na boca. Tem que ter cuidado para não mastigar o coração nessa hora. Esse irmão que está do meu ladinho aqui é o pastor Uafená, da igreja aqui em Inajá, um dos pastores aqui de Inajá, que tem nesses últimos quase 2 anos, né, 1 ano e 8 meses que eu estou já morando aí em Inajá. É um dos irmãos que tem sido também discipulado e tem aprendido e tem aplicado a palavra de Deus ao seu coração, à sua família e à aldeia. No mês que vem eu estarei me mudando novamente para uma outra aldeia para fazer o mesmo lá. Mas deixando aqui então os pastores sabendo um pouco mais do que eles sabiam acerca de Cristo, acerca da salvação, acerca do Evangelho. E eles vão continuar fazendo discipulado aqui na aldeia. Orem aí pela vida do pastor Uafená, pastor Yamutu, pastor Forochá e pastor Marciano. São os 4 pastores aqui na aldeia Inajá. Continuando nossa viagem, aproveitar um local que está mais tranquilo um pouquinho para almoçar. Não pode parar a viagem, né? A gente vai comendo aí. O nosso irmão já está comendo a papa. Eu já estou comendo meu almoço, ó. Arroz com banana, ó. Arrozinho que eu fiz hoje de manhã, uma bananinha. Esse é o meu almoço de hoje. Graças a Deus por isso, que nos tem dado toda a provisão. Que Ele continue abençoando a nossa viagem. Tem mais ainda umas 3 horas ainda pela frente. Chegando agora na aldeia Mapuera. Nós saímos às 9 horas da manhã, chegamos agora às 16 horas e 30 minutos. É uma alegria poder chegar depois de uma viagem muito cansativa. Aí os outros irmãos que estão conosco já até mudaram de roupa ali pertinho para poder sermos recepcionados agora na aldeia. Tem sempre uma festazinha de recepção para cada equipe que chega de outras aldeias. Isso é muito bacana. Muito bom ver essa aldeia depois de quase 1 ano que eu não venho aqui. É muito bom poder retornar nesse lugar e participar dessa conferência.